Eu já gravei um vídeo aqui pro canal falando sobre os meus preferidos da vida. Talvez ele esteja um pouquinho desatualizado, mas detalhes, não é sobre isso. Mas eu ainda não tinha gravado os favoritos de cada gênero. Então, aguenta aí depois da vinheta. Sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou a Ana Luísa Temponi. Eu vi primeiro esse vídeo no canal do Vitor, do Geek Freak, que aí eu vi que ele tirou do canal da Beatriz Paludetto, que obviamente vocês conhecem eles, que eles são enormes aqui no YouTube, e eu acompanho bastante os vídeos deles. E aí eu resolvi fazer a minha versão também. De todo jeito eu vou estar deixando o link na descrição do vídeo deles, caso vocês, por um acaso, assim, não tenham visto ainda. Daí depois desse vídeo aqui você vai lá e assiste. Minha versão do vídeo eu tive que dar uma modificada aqui em algumas categorias, porque algumas eu não tinha lido algumas coisas ou não era um gênero muito predominante pra mim. E aí eu acrescentei também no final um que é predominante pra mim e não tinha na lista original. Enfim, vamos lá. A primeira categoria é fantasia. E aqui, ó, eu já tô avisando que eu vou ser previsível à beça, tá? Não tem jeito. Esse é o gênero que eu mais consumo desde Schoffen. Apesar de ter perdido um pouco de espaço aí pra ficção científica, é um dos meus gêneros queridinhos também. Então, assim, impossível escolher um só também, tá? Surpreendendo um total de uma pessoa. Aliás, esse mês eu já falei a beça aqui desse livro aqui no canal. Foi o meu melhor do ano passado, que foi O Alto da Maga Josefa, da Paola Siviero. Eu falei até... Foi no vídeo sobre adaptações pra TV. Eu vou deixar linkado aqui na descrição, que eu andei falando dele de novo. É um livro contado de forma episódica, que converge também pra um objetivo em comum. Foi uma fantasia que ganhou meu coração, assim, fácil. Ainda mais vendo elementos do folclore, elementos mais próximos do meu país, aí surpreendendo ninguém. Se eu falar de Belas Maldições de novo, eu acho que vão me tacar pedra. Fica aí na lista também Belas Maldições, que eu também já falei demais sobre isso esse mês aqui. E eu não vou me culpar porque é outubro, Halloween, então... né? Faz sentido. Então, o que me pega nesse livro é a esquisitice do Neil Gaiman junto com o humor e a esquisitice do Terry Pratchett. Então, e aqui agora, surpreendendo um total de menos 3 pessoas, a Saga do Túmulo Trancafiado da Tamsin Muir, que foi a minha paixão desse ano. Inclusive, tem uma playlist só pra ele aqui também, não vou me alongar, prometo. E também vou deixar o link do Spotify para o podcast na descrição. Então, esse foi um dos livros que, assim, foi um rolo compressor em cima de mim, porque, metafórico, pelo amor de Deus. Enfim, virou um dos meus preferidos de fantasia, porque, apesar de ser uma ópera espacial, ele tem muito mais elementos de fantasia. Vamos para a próxima categoria. A segunda categoria era Young Adult, que vamos combinar que não é bem um gênero, né? Mas tudo bem, passa batido. Hoje em dia, eu leio muito pouco Young Adult, porque sim, mas eu já li bastante na vida. Mas esse ano eu li um que eu gostei muito, eu fiz até um vídeo exclusivo sobre ele, que foi Última Noite no Telegraph Club, eu acho que ficou assim o nome no Brasil. Vai sair pela Verus agora em novembro. Eu li ele em inglês mesmo. Ele é uma ficção histórica, na verdade, né? Como eu tava falando, o Young Adult não é bem um gênero. Mas assim, ele é uma ficção histórica. E ele se passa em 1954, tem ali um respaldo também dos anos anteriores, um pouco antes, conta um pouco da história da família da protagonista no geral. É um livro que gira em torno de uma menina chamada Lily. Ela tá ali nos últimos anos da escola e ela é de ascendência chinesa. A gente vai ter muito da cultura chinesa ali também. E também é um livro sobre a descoberta da sexualidade dela, dentro do contexto da época e o contexto cultural que ela vive. Então ela vai ali se apaixonar por uma colega de classe dela e ela vai ter que passar, assim, 585 barreiras diferentes em tão pouca idade, porque a sociedade é zona. Então tem apesar do romance ali, que é muito bonitinho e tal, é um livro também que é um coming of age histórico. É um livro ali sobre amadurecimento também. E eu amei. Eu não tenho costumado gostar tanto de histórias de Young Adult, mas essa eu amei e vai sair agora. A edição BR tá muito bonita, por sinal. Aí tem a categoria suspense, que aí eu fiquei pensando, eu já fui fissurada por suspense na vida. E hoje em dia eu quase não leio suspense, muito pouco. Então eu tô muito off do meu momento suspense, mas de vez em quando rolam alguns. E aí eu fiquei pensando, acho que qualquer livro da Agatha Christie se encaixa aqui,
porque são os únicos livros de suspense que têm me dado gosto de ler, sabe? É um suspense, mistério, mas ali confortável? É. Eu li 3 dela. Já vale? Já vale porque meu canal Minhas Regras. E eu gosto do jeito confortável, do jeito que as histórias se desenrolam. Eu gosto do jeito que ela desenvolve a resolução da treta. E eu já decidi na minha vida que eu quero ler tudo que ela escreveu, tudo que tá saindo aí. Eu tô pegando dessa coleção da HarperCollins mais recente, dessas capas coloridinhas, inclusive tá aqui. E o meu preferido dos 3, O Assassinato no Expresso do Oriente. É o mais famoso, né? Aí vem romance romântico, que é o gênero que eu leio menos ainda do que suspense. De vez em quando brota uns, assim, no meu ano e tal, porque às vezes eu quero ler um negócio levinho e tal. Aí eu acabo lendo um desses livros de romance romântico, mas assim, é o gênero que menos você encontra na minha estante ou no meu Kindle. No meu Kindle, na verdade, você encontra um pouco mais do que na minha estante. Mas assim, geralmente são experiências só ok pra mim. Não é nenhum livro que, oh meu Deus, que livro arrebatador. E tudo bem se é pra você, tá? Não é uma crítica a ninguém, só tô falando no caso pra mim mesmo. Tem alguém correndo aqui em cima. Eu escolhi Something to Talk About de Mary Wilsner, que eu vi falando aqui também. Eu acho que é o único romance mesmo que eu falei, oh meu Deus, eu adorei esse livro. Os outros eu falo só, poxa, gostei. Mas esse eu realmente adorei, eu li no ano passado. Eu li acho que em 2 dias, porque foi uma época que eu tinha tomado a segunda dose da vacina, da Covid. E eu fiquei meio baqueada e eu não sabia fazer nada além de ler. Esse é um romance que se passa ali no background do show business americano. Uma das protagonistas é uma showrunner de uma série. Ela foi uma atriz famosa na adolescência e ela virou showrunner. E junto com a secretária dela. Então o romance vai acontecer ali entre essas 2 mulheres. E esse livro de romance, assim, é o que eu realmente gosto e acho 0 defeitos. Meu sonho é esse aqui vir pro Brasil. Ele faz sucesso lá fora, não sei porque que ele não vem pra cá. Tem alguns romcoms, assim, do estilo que estão vindo pra cá, então já pode vir esse também, gente. Pode adiantar. Criança, pare de correr. Aí vem distopia, o que aí a pessoa já é chata, né? Aí depois chama virginiano de chato, a gente entende por quê. Porque distopia, na verdade, é um subgênero, né, da ficção científica. Ele entra na ficção especulativa, e ficção especulativa é tudo que a gente possa especular sobre um mundo que não seja o nosso, ou um futuro, porque a gente não sabe o que vai rolar no futuro, então entra na ficção especulativa e distopia é um subgênero, né? Mas vamos responder, né, ao invés de ficar aqui proseando, mania de prosear. E assim, cyberpunk também é um subgênero da ficção científica que entra em distopia, no futuro distópico. Então eu vou usar esse critério aqui. Então, parando de criar caso com a categoria e respondendo a questão, foi uma leitura recente minha também, foi Encarcerados, do John Scalzi. Esse é um livro que ele é até bem tranquilo, porque todo mundo faz meu Deus, cyberpunk é muito difícil de ler. E assim, pelo menos esse aqui não é, tá? Esse aqui é bem light de entender. Ele é muito agradável de ler, uma fluidez de texto, essas coisas assim. E assim, a narrativa dele é até bem previsível, tá? Não é nenhuma coisa muito, sabe, oh meu Deus, que coisa diferente. Não, é até um negócio bem batido. Mas a graça tá aqui nos personagens, nas discussões sobre inteligência artificial e humanidade. O jeito que ele conduz é muito agradável de acompanhar. Os personagens são muito carismáticos, então... E o jeito que ele construiu esse mundo, esse futuro distópico, é muito interessante. Então é por isso que vale a pena. E aí vem terror, que é um gênero que eu já gostei muito e hoje eu consumo muito pouco, por sinal. Os que eu consegui pensar, é um terror mais psicológico que eu vi falando aqui também, que são os livros da Shirley Jackson. E eu falei em algum vídeo desse mês aqui no canal, não sei se esse vai antes do outro que eu já falei, enfim, eu sempre falo da Shirley Jackson, porque ela sempre narra de forma belíssima e bizarra. Tem também A Volta do Parafuso, do Henry James, eu tenho ele aqui, tô fazendo uma bagunça nesse instante. Eu tenho essa versão aqui, é da Nova Fronteira. Eu gosto das edições de clássicos da Nova Fronteira. Na verdade, isso aqui é um horror gótico, né? Mas eu tô roubando e botando no terror porque sim. Esse também é um livro com uma narradora não confiável, assim como os livros da Shirley Jackson. E eu gosto do terror como é colocado desse jeito, nessas obras aqui. Então, licença poética é horror gótico, mas eu tô falando que é terror. E aí, mais um caso de estou roubando também, porque também é horror gótico. E eu não posso deixar de mencionar que é Carmilla, do Sheridan Le Fanu. Eu vivo também falando desse livro aqui, Impossível
não entrar na minha categoria favoritos do gênero, é também horror gótico. É uma vampira que veio antes de Drácula. Sempre menciono isso, porque é Drácula, o quê? Bram Stoker bebeu nessa fonte aqui também? São basicamente 3 livros clássicos, sendo os da Shirley um pouco mais, bem mais recentes no caso, né? Que é do meio do século passado, enquanto os outros 2 são do século XIX. Daí vem a categoria ficção científica, que essa é mais difícil pra mim, porque é um dos meus gêneros preferidos mesmo. Eu leio muita coisa de ficção científica. E, aliás, são os que mais previsíveis aqui também, junto com fantasia, porque eu vivo falando deles aqui. Então, eu acho que esse mês eu falei a beça também dessa série, ano passado também, e todo mês eu falo dela em algum vídeo, ou pelo menos eu menciono, que é a série Wayfarers, da Beck Chambers, é uma das minhas preferidas. E daí tem Ritos de Passagem, que é da Octavia Butler, ele é o segundo da trilogia Xenogênese. Aqui, nesse aqui, eu não posso entrar em muitos detalhes, pois spoiler. Eu gosto mais do narrador desse livro aqui. O primeiro é a Lilith, esse daqui é outro personagem que vai narrar. Eu gosto mais do jeito que ele conduz a história por N razões. Aqui a gente vai saber um pouco mais do lado alienígena. A gente tem muito lado humano no primeiro, de enxergar as coisas, de entender esse futuro que tá acontecendo e essa permuta com os alienígenas e tal. Mas aqui a gente vai entender o lado da visão alienígena, o que torna essa autora, pra mim, supra-sumo dali, porque ela faz isso com uma... A Octavia escrevia de forma majestosa. Então aqui a gente vai ficar sabendo mais desse lado dos aliens e a intervenção dele em várias sociedades, não só a humana, através dos séculos, e também vamos saber de uma parte mais da resistência humana que não é tão feliz assim com a intervenção desses aliens no futuro dele. E aí, fazendo uma bagunça aqui, A Guerra dos Mundos, do H.G. Wells, se tornou também um dos meus preferidos. Eu li em outra edição, não li nessa daqui, mas eu li recentemente também e eu esperava gostar, mas ele se tornou um dos meus preferidos também. É um classicão da ficção científica, né? É uma obra curtinha, precisa e genial, porque foi a primeira invasão alienígena escrita. Tudo que a gente tem de história de invasão alienígena veio depois desta obra-prima aqui. Policial, outro gênero que já foi muito predominante na minha vida e hoje em dia eu leio um total de, quase nada. Eu até fiquei com vontade esses dias de encontrar alguma série policial com alguma detetive muito carismática e cheio de problemas familiares. Aí eu fiquei pensando, por que você não relê Rizzle and Isles então? Porque é isso, né, que você quer. É uma das séries que eu gosto muito da Tess Gerritsen, porque eu ainda quero reler pra ver se sustenta a minha opinião de são os melhores que eu já li na minha vida, não sei. Então, um favorito mais recente é a trilogia de espionagem do Luke Jennings, que eu já fiz até um vídeo sobre ele aqui no canal, também não vou me estender. Mas eu tava zoada das ideias no dia que eu fiz esse vídeo, porque eu tava gripada. Não sei, eu espero ter feito sentido naquele vídeo. Aí você falando, Luísa, por que você não pega todos os livros antes do vídeo? Não sei, é uma boa pergunta. Enfim, essa trilogia aqui eu acho que pode entrar na questão policial porque é uma trilogia de espionagem. E por último, eu acrescentei o gênero ficção histórica que não tinha na lista original. E assim, eu poderia colocar vários aqui, mas a gente ia ter um vídeo de 40 horas e ninguém ia querer assistir. Então eu escolhi 2, mais ou menos 2, uma roubada na segunda categoria. Esse daqui não tem como fugir desse daqui, Sarah Waters, Toca de Veludo. É o primeiro livro dela e, curiosamente, é o livro mais felizinho dela, porque eu li todos os livros dela disponíveis já. Esse ano eu li o último que tinha disponível, quer dizer, não na ordem de lançamento, mas o último que eu ainda não tinha lido, que foi Ronda Noturna. Eu descobri uma coisa na vida, é uma das minhas autoras preferidas? Sim, não deixa de ser, é sempre um prazer ler os livros dela. Mas eu descobri que é muito por causa desse livro aqui. Os outros, eu gosto bastante, mas não como esse. Apesar da protagonista me irritar o tempo inteiro, eu amo esse livro. Então ele tem um tom mais brando dos 6 livros disponíveis da autora. Mas sempre vale lembrar da classificação indicativa de todos eles, que são livros de mais 18 por conta de cenas de sexo. E tem umas coisas de abuso psicológico também. Então esse livro aqui não deixa de ser um coming of age também, um livro sobre amadurecimento de uma personagem ali no século XIX que não se encaixava nos moldes tradicionais da sociedade inglesa. Então a gente vai pular aqui em várias partes da história sobre os vários relacionamentos que ela teve, todos fora do padrão heteronormativo. Eu adoro o tom dessa história, também fala muito sobre teatro.
no século XIX, ali, lógico, no âmbito inglês e tal. Fala muito sobre os bastidores do teatro e também sobre o palco. Mas a edição original tem uma nota dos 20 anos dessa história. Ela falou que ela escreveu esse livro quando ela tinha 20 e poucos anos e se achava muito pretensiosa na época, por isso que a personagem dela é muito pretensiosa. E aí eu fico pensando, cara, eu ia falar 0 defeitos, mas ela tem muitos defeitos, mas é isso que dá a graça do negócio. E pra finalizar aqui, eu vou mencionar os livros da Tetralogia da Fama da Taylor Jenkins Reid, que estão aí na boca do povo. Tem muitos que amam, muitos que odeiam e criam casos sobre isso, mas eu não vou entrar em detalhes. Eu vejo muita gente pensando que não é ficção histórica, mas não deixa de ser, porque ela está relatando um período que se passou em algum momento ali dos séculos passados, quer dizer, no caso dela do século passado, ela tem livro de 50, 80, 90 e 70, né? Pulei 70, assim, fingi que não existe Daisy Jones. Eu gosto do jeito que ela lida com a ficção histórica porque ela tem uma linguagem muito ágil. Ela não pesa no quesito história, apesar dela inserir a história, mas ela não pesa, não que se pesar na história seja ruim, inclusive gosto de vários, inclusive esse aqui pesa um pouquinho na história. Eu acho que os 4 livros dela, ela retrata, embora seja bem americano, né? Ela retrata a época de uma forma excelente. Então, eu tenho que mencionar que os livros dela são meus preferidos também. Tem vários, gente, tem vários. Nessa categoria, realmente, eu posso inserir muitos aqui. E aí, agora nos comentários, você me conta qual é o seu gênero literário preferido e aproveita pra me falar qual é o seu livro preferido desse tal gênero aí, que é o seu preferido. Também ficou confuso? Ficou, mas deu pra você entender. E se você gostou do conteúdo, não se esquece de se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Deixa aquele like bonito pra me ajudar a engajar o vídeo. Minhas redes sociais ficam na descrição. E muito obrigada por assistir até aqui. Até semana que vem. Tchau!